Mana, vem cá! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. Um podcast para falar sobre tudo que a gente gosta. Sobre saúde, sobre beleza, sobre maternidade, sobre ginecologia. Aqui é um espaço para a gente ser mulher, para nós sermos nós mesmas. E assim, nesse mês de março, eu tenho trazido mulheres incríveis aqui para vocês conhecerem, para conhecer um pouco da história dessas mulheres. É o mês da mulher, então nada melhor do que trazer pessoas relevantes para a nossa cidade, para o nosso estado. Seja do âmbito religioso, do empreendedorismo. E eu quero que vocês se divirtam e aproveitem mais esse episódio, que eu trouxe uma pessoa assim, querida, linda. Olha como ela é bonita, gente. Eu tô falando da Cristiane. Obrigada. Mais conhecida como Mãe Flor. Flor, meu amor, muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado o meu convite. Eu tenho um carinho muito especial por você. Obrigada. Eu queria que você se apresentasse para as nossas espectadoras, que você falasse quem é a Mãe Flor. Bom, eu quero agradecer o convite, né? Estou muito feliz de estar aqui com você. Você é uma pessoa muito querida. E eu adorei a tua ideia, né? De falar da mulher, principalmente da mulher amazonense, que vem falando de coisas que são de suma importância, principalmente para mulheres negras, né? Eu me chamo Mãe Flor de Navê, sou sacerdote de religião de matriz africana, da denominação Tambor de Minas Jejinagô. Sou ativista do movimento negro, mulher negra, casada, mãe de filhos, 3 filhos. Sou coordenadora da Renafro, representando o estado do Amazonas. Sou coordenadora de Mulheres de Axé Nacional, representando o estado do Amazonas. Sou presidente do Instituto Gangazumba e demais coisas, mas eu acho que o mais importante é ser mulher. Mulher negra, não de pele retinta, mas uma mulher afrodescendente, afro-religiosa. Que antes de qualquer coisa traz no coração a luta, né, Flor? Com certeza. Cara, que mulher incrível, tá vendo como tu é incrível? Eu acertei quando eu tinha que te trazer aqui, porque eu sempre falo isso das nossas falas, e assim, tu tem uma fala muito poderosa, muito importante, porque você representa muitas mulheres. A gente tá falando, quando você fala, eu sou a Flor do Tambor de Minas, e você traz de forma muito sincera o que muitas mulheres carregam no coração, porque a gente fala de um momento onde a gente tem muito preconceito ainda, né, Flor? Muito. Em vários aspectos, tanto por você assumir sua religião, ou pela sua cor, pelo fato de sermos mulheres que estamos tentando assumir o nosso espaço na sociedade. E a tua fala é muito bonita. Eu queria que tu contasse pra gente, Flor, aqui um pouquinho da tua história. Como é que a religião entra na tua vida, se já é uma coisa de berço, assim. Queria que tu explicasse pra gente. Eu nasci na cidade de Belém, né? Belém do Pará. E já nasci dentro de um terreiro. Minha avó paterna já é mãe de santo, já era mãe de santo, do Tambor de Minas também, né? E minha mãe também já era da religião, meu pai, então não tinha... Então eu já nasci dentro da religião, escutando o som de tambor, tomando banho de erva. Quando adoecia, era benzida pelas entidades da casa, que frequentavam a casa. E eu cresci dentro desse segmento, com essa cultura, né, essa cultura afro, de comer, de beber, de vestir. Aprendi que toda essa cultura, ela além de ser ancestral, ela é muito significativa para o povo brasileiro, né? Mas aí também eu cresci com toda... como é que eu posso explicar? Com um olhar muito crítico da sociedade, né? Apesar de não ser uma mulher negra de pele retinta, mas a minha mãe é. Então a gente saiu do estado do Pará e viemos para o Amazonas. Meu pai é cirurgião dentista e veio para trabalhar no Amazonas. E aqui, por muitos anos, minha mãe não frequentava lugar nenhum. E também nem falava que era do Tambor de Minas ou procurava alguma coisa da religião. Com o tempo, minha avó fechou tudo, fechou a casa porque os 2 únicos filhos moravam no Amazonas, resolveu vir para cá, mas também aqui já não abriu
não abriu mais o terreiro, ficou lá em Belém, que até hoje está fechado em Belém. E aí, com o tempo, a gente cresceu e eu começava a sentir a falta, né? Do tambor, dos toques, das louvações, de toda a rotina que eu nasci, que era dentro do terreiro da minha avó. E aqui eu já não tinha mais essa vivência. O tempo passou, tive meu primeiro casamento, no qual tive 3 filhos. E aí eu comecei a ter as manifestações, né? Comecei a ter as incorporações. E isso, assim, foi... Como é que se percebe que a tua mediunidade vai se aflorando, assim? Quando tu percebeste que você se tornar a mulher que você é hoje? Eu acredito muito que a gente não se apercebe logo assim, né? Todo um processo de realmente evolução espiritual. Fui procurar uma pessoa que cuidasse da minha vida espiritual, no qual eu encontrei a minha primeira mãe de santo, que foi a mãe Emília, que foi minha sacerdote, ainda continua sendo a vida inteira. E por 17 anos eu fiquei na casa. Então, toda a maioria da minha trajetória, porque quando eu fiz algo religiosamente, eu era muito pequena. E você tem poucas memórias quando é criança. Né? E aí eu comecei a fazer tudo novamente dentro do terreiro da minha mãe de santo, aqui em Manaus. E assim, você sentiu o desenvolvimento, com o passar do tempo, você percebe quando você pode fazer uma cura, quando você ajuda uma pessoa com banhos de ervas, quando você consegue fazer um acolhimento na casa de alguma pessoa que precisa, quando você tem um olhar para a sociedade, você percebe desse desenvolvimento espiritual. Porque o desenvolvimento espiritual, ele não é somente para você. Não é somente para você quando você acha, eu já estou preparada para ser uma mãe de santo, você nunca está. É porque sempre há um novo desafio todo dia. E somos homo-orixás, nós precisamos estar sempre em evolução. Estamos sempre em evolução. E isso é levar a religião a sério, né, Flor? Porque hoje em dia, talvez você se depare com muitas pessoas que falam que vivem a religião ou se denominam como, enfim, um sacerdote da religião, quando na verdade é um processo muito longo, né? Muito. Que não começou isso na tua vida de agora. Imagina, você passou 17 anos para poder sair e se tornar mãe de santo de fato, né? E tu fala que ainda assim não se sente preparada. Sim. Que tem muita coisa para aprender. Agora, me tira uma dúvida, porque eu jurava, sério mesmo, eu achava que a tua religião era candomblé. E aí, agora eu descobri, porque eu não... desculpa a minha ignorância, mas eu não consegui entender, assim. E eu queria que você me explicasse a diferença, por exemplo, do candomblé, da religião umbanda, do tambor de Minas. Tem mais outras religiões de matrizes africanas, né? Existem outras. A umbanda, ela é brasileira, né? Exatamente. O candomblé também, ele é de origem brasileira, né? Quando a gente fala que somos de raízes africanas, de matrizes africanas, é porque nós temos essa ancestralidade plantadinha aqui, né? Que veio junto com os navios negreiros, nossos ancestrais, os nossos mais velhos, que trouxeram toda essa cultura e começaram a fazer isso mesmo dentro dessa senzala, com a sua fé, com todo aquele sofrimento. Então, a forma que tínhamos naquela época era fazer tudo ali muito escondido, sem autorização, porque os brancos não permitiam. E daí nasce o sincretismo, né? No dia dos santos das igrejas católicas, onde eles nem poderiam, os negros não tínhamos o direito de entrar, nem na igreja, porque naquela época negro não tinha alma. E aí passaram a comemorar, falar para os seus senhores brancos que estavam fazendo as festas louvando o santo da igreja católica. E assim as pessoas... Passou a ter o sincretismo, né? Quando era festa de Ogum, se comemorava São Jorge. E aí eram cantados louvores. Entendi. Eu nunca tinha ouvido isso. Sim. E aí o grande problema era que os senhores, eles não sabiam falar as nossas línguas. Não sabiam falar, né, os nossos idiomas. Não sabiam falar o Fon e o Urubá. Não sabiam falar o Banto. Então, os louvores eram feitos para os orixás. Ao redor das fogueiras, os toques nas senzalas. E os senhores pensavam que estava sendo louvado o santo daquele dia na Igreja Católica. E aí foram se juntando, né? O candomblé passou a ser
Um xirê de vários orixás, que é da nação de Queto, né? Alguns, dependendo da imigração, de como vieram, muitos vieram pela diáspora, né? São Luís do Maranhão, nos portos que mais saíram os negros, os escravos. No Rio de Janeiro, em Salvador. Então, a grande maioria do povo Jeje foi para São Luís do Maranhão, né? Os nagôs ficaram bem por lá, o nagoi Jeje. O povo do Queto foi mais para ali, para o lado de São Luís, Rio de Janeiro, Minas Gerais. E o povo banto também. Então, lá foram se formando. O banto é o candomblé de Angola. Não é que nós não sejamos candomblé, né? Nós também acabamos sendo candomblé, mas assim, o povo Jeje é um povo bem antigo, da mesma forma que é o povo banto. Então, o candomblé, ele se cultua mais orixá. O tambor de mina, ele cultua os voduns, os encantados, os nobres. E a Umbanda se cultua mais, né, caboclos e Exu. Eles cultuam muito o Exu. E aí vai também da vida espiritual de cada um, porque tem pessoas do tambor de mina. Antigamente se dizia que não se cultuava Exu no tambor de mina. Mas quando você tem uma história de berço, que nem a minha, e que você passa por situações de desenvolvimento espiritual, no qual que eu trago de raiz, você acaba não esquecendo a sua ancestralidade. O que eu cultuava antes, eu não posso deixar de cultuar, porque eu passei a ser denominante de uma outra religião, de uma outra vertente da religião. E assim, Flor, me fala, hoje quais são teus maiores desafios, assim, quando você fala que você representa as mulheres de religião de matrizes africanas, as mulheres negras no Amazonas especificamente, né? Deve ser muito desafiador, né? Como é que tu lida com isso? Eu acredito que o grande desafio de tudo isso é ainda ser uma sacerdote nova, apesar de já ter 50 anos. Perto das minhas mais velhas, né? E a bênção a todas que vão estar ouvindo esse podcast seu maravilhoso, onde quer que elas estejam. E, assim, o desafio de falar de ser uma mulher negra é ter a pele clara. Porque as pessoas não me olham como uma mulher negra, né? Então, isso se torna um grande desafio. Você ter que provar que você tem uma descendência, uma ancestralidade, e que você... É bem difícil. Uhum. Né? E assim, as mulheres brancas não me veem como uma mulher negra, e as mulheres negras não me veem como uma mulher negra. Nossa. Também. Uhum. Então fica aquele misto, né? Uhum. De muito. Então você tem que estar conquistando os espaços, você tem que estar conquistando. É uma luta diária, né? Pra você, uma luta diária. É isso que você precisa estar o tempo todo provando. Imagina, você tem que provar que você é uma mulher negra, por você ser jovem, você tem que provar que você é uma mãe de santo que se dedica àquilo. Sim. Que você está fazendo. E me fala um pouquinho, assim, como é que tu compartilha essa vida de mãe de santo, de mãe mesmo, de esposa, de empresária que você é, porque hoje você vive da sua casa, né, do seu trabalho, do artesanato e tudo. Como é que é conciliar? Porque olha a responsabilidade que tu tem com tantos projetos. Como é que tu lida? Como é que tu carrega tudo isso? Não é fácil. A Flor mãe, que tem que chamar o filho ali, puxar a orelha, e a escola, e a esposa, e cuidar de tantos outros filhos da casa que você cuida. Como que é lidar com tudo isso? É você abdicar um pouco da sua vida pessoal, é você parar um pouco também, né? É lógico que a gente sempre está correndo atrás de fazer algo para si mesma. E você acaba tendo problemas de saúde, não tem como, porque é muita dedicação, é ficar noites acordadas, é você se preocupar, porque não dizer que você não é humano e não sentir o que o teu filho de santo está sentindo, não ter amor pelo teu filho de santo, não tem como. E aí tem o lado materno também, o biológico, que chama muito, que os filhos cobram muito, isso causa ciúme, né? Não dá atenção pro marido também, não é fácil. Os teus filhos ficam com ciúme? Muito. Porque assim,
tu tens uma filha que é mãe de santo, né? Sim. Mas até pouco tempo, teu filho não era da religião, né? É. Como que funciona, assim, a aceitação deles, assim? Porque você, provavelmente, você falou, o seu filho mais novo tem 22 anos, ele já nasceu dentro do terreiro, praticamente, né? Não, ele não nasceu dentro do terreiro, que foi o momento que eu fiquei afastada, né? Uhum. Mas, assim, quando eu comecei a voltar pro terreiro, ele tinha 7 anos de idade. Então, ele só observava, o mais novo. O segundo, né, que é o do meio, ele já gostava. Tanto é que ele se tornou a labê da casa da minha mãe de santo, também já é feito. E o meu segundo passou por muito tempo. Então, assim, nunca foi eu aquela mãe de dizer... Não, eu quero que você siga a religião, porque eu queria. Porque o que é bom para mim, o que me faz bem, a fé que eu levo para minha vida é importante. E, assim, nunca deixei de dar o conhecimento, nem de ensinar para os meus filhos aquilo que é bom, né? Porque o orixá, ele é bom, ele nos ajuda a caminhar, ele nos dá força. E a gente tem muito respeito pela nossa ancestralidade. Então, era muito importante que o meu filho tivesse esse conhecimento ancestral, que é dele. Mas eu também não forçava. Eu esperava à vontade. E o dia chegou, ele disse, não, mãe, eu quero conhecer. Ele já tinha os conhecimentos, porque a gente aplica isso no dia a dia na casa, não tem como. Você vive, né? O terreiro, ele é uma comunidade, é um território comum, onde você vive uma cultura realmente de matriz africana, né? Nos idiomas, no canto, nas vestes, no artesanato, no dia a dia, do banho, da casa de acolhimento. Então, não tem como você não viver isso diariamente. Eu não posso dizer, olha, Dana, eu sou mãe flor no terreiro e na minha casa eu sou a flor. Não tem como separar. O que você se torna, você é. Então, não tem isso, causa ciúme com os filhos, sim. A falta de tempo para o marido, porque a gente precisa também ter abstinência de muita coisa no momento que está fazendo o sagrado. Então, nem sempre pode ser a mesma coisa. A gente sempre está ali, né? Precisa ter uma dedicação, precisa ter o respeito. Existem os preceitos dentro da religião, que é não ter sexo, não beber, não fumar. E me conta como é que ele aceita isso aí. É porque ele é sacerdote, aí tem que aceitar também, né? Tem que aceitar, né? Ele também tem o conhecimento, tem o entendimento, ele é teu parceiro, tem o respeito, né? com certeza. Te ajuda com... E os filhos, eles, depois que passam a ser da religião, eles também têm esse entendimento, que sabe que a mãe não é mais só deles, né? Os filhos biológicos, que existe toda uma família religiosa, uma família ancestral que precisa ser cuidada, ser zelada com o mesmo olhar, com o mesmo carinho para todos. E assim, nossa, tu tens, como tu falou, não dá para separar as mulheres que fazem tudo o que você faz. Mas, assim, você lida constantemente com pessoas em estado de vulnerabilidade emocional, né? Os próprios problemas emocionais dos teus filhos, que, assim, como você falou, não deixa de ser uma comunidade. Então, você se envolve, assim, com a parte pessoal também, né? E lidar com tudo isso, né? Carregar esse fardo, porque uma mãe de santo deve ser um fardo muito pesado, né? Você carregar tudo isso, a história das pessoas que te procuram. Como é que funciona essa questão da ajuda espiritual para uma pessoa que te procura, assim? O que as pessoas procuram, assim, quando vão procurar a Mãe Flor? Bom, primeiro eu quero te falar que para mim não é um fardo, né? Eu acho que... Acho que eu falei errado. Não é um fardo, assim, é uma responsabilidade Exatamente. muito grande, né? O sacerdócio traz uma responsabilidade muito grande principalmente quando se fala do ser humano, do filho de santo, né? Porque muitos vêm pela curiosidade, muitos vêm pela dor, né? Muitos vêm por problemas psicológicos, muitos vêm pela saúde, e outros mesmo pelo chamado ancestral, que não sabe por que ouve, por que sente, por que incorporou do nada em um lugar que não sabia, passou vergonha e não quer isso para ele. E aí você tem que trabalhar tudo aquilo, dependendo como eu vou dizer, do estado espiritual que aquela pessoa chega na tua casa, e você tem que estar preparado. E nem sempre a gente é ser humano, nem sempre a gente está num bom dia. Uhum. Então, quando eu não estou num momento bom, eu prefiro não receber ninguém,
prefiro estar bem para poder acolher essas pessoas de uma tal forma que eles se sintam bem e ver de que forma a gente pode, lógico que através da orientação do Vodun, do Orixá, acolher e encaminhar aquela pessoa espiritualmente. E como que o tambor de Minas trabalha para auxiliar as pessoas nesse processo, para receber as pessoas na sua casa? Como é que funciona? Porque assim, tem muito de... A Umbanda, por exemplo, tem muito dos banhos, né? De ervas e tudo. Essa me pergunta, é mais ou menos assim que você recebe uma pessoa na sua casa e você faz uma consulta, digamos assim, você recebe, ouve aquela pessoa e procura uma solução para ela, assim, da melhor maneira, né? É porque, assim, a gente sabe que a maioria das religiões, elas não têm essa grande diferença. Quando existe a diferença mais na linguagem mesmo, né? Porque foram tribos que se separaram, tribos diferentes, com ritos diferentes, mas é quase tudo a mesma coisa. Tipo, falar dos banhos, das ervas, tratamento de banho de cabeça, de origem, de macerar uma folha, de fazer um ritual de limpeza, um ebó, ou que a pessoa precisa fazer uma oferenda ancestral ou para os orixás. Isso acontece tanto na Umbanda, quanto no Candomblé, quanto no Tambor de Minas, ou na Angola. Isso acontece dentro das religiões. Então não tem tanta diferença, não tem muita diferença de um tratamento de uma casa para outra, porque eu tenho vários amigos sacerdotes que também são do Candomblé, que são da Umbanda, e assim, cada um recebe e cuida dessa pessoa com as suas especificações, com seus conhecimentos. E a gente não pode deixar de ter um olhar para as nossas benzedeiras, as curandeiras, os senhores que benzem, os nossos ancestrais antigos, que nem eles sabiam de que forma trazem aquele dom, né? Que temos muitas vezes, assim, quem tem memórias afetivas de criança, me levaram lá no terreiro, na casa de um senhorzinho que me benzia e que me rezava. Isso aqui é uma coisa tão comum no nosso estado, sim, né? Sim. Porque quem não tomou um banho de erva quando era criança, botou ali uma folha de arruda dentro do banho da criança, ou levou ali no rezador, manjericão. Isso é muito comum, acho que até hoje alguém fala assim, não leva lá no puxador, no rezador. É uma coisa que às vezes talvez a gente não perceba, mas a religião está muito presente na nossa cultura, né? Digamos assim, no nosso dia a dia. Porque a minha família, eu sou de família católica, o meu pai, ele é umbandista. E embora durante a minha criação meu pai não vivesse a religião dele, a gente estava tomando um banho ali, né? Dava um banho de manjericão, de arruda. Então é uma coisa que, se você falar, leva a criança ali, vamos procurar um rezador, tá chorando, não sei o que. Tá de quebranto, tá de quebranto, põe a pulseira vermelha na criança, né? Então, é uma coisa que é muito presente, né? Na nossa... Cara, eu tava assistindo esses dias o podcast do Márcio Braga, Humor, o Lezeira Podcast. E ele entrevistou o Lúcio, né? O Lúcio é uma figura muito conhecida no nosso estado, no nosso município. Ele é um personagem da nossa, eu digo assim, da nossa cultura do Amazonas. Todo mundo sabe quem é o Lúcio. E ele estava falando sobre arquetipicamente da religião, né? Sim. Sobre a presença de bruxas, do covil de bruxas aqui. Então, eu percebi que é um movimento muito grande, né, Flor? Eu queria entender como é que já pensou se eu sou uma bruxa? Eu queria saber. Mas aí precisa fazer uma consulta, né, com a Inayá. Ó, Inayá, vou levar a Dana lá, que ela quer saber se é uma bruxa. Tem a mãe Inayá, né? Então, temos pessoas, assim, que cuidam de várias vertentes, não só do espiritismo, quanto do candomblé, quanto do tambor de Minas. Nós temos sim um covil de bruxas aqui, temos a Mãe Rosa da Umbanda Quântica. Então a gente tem uma grande variedade que as pessoas dentro do estado desconhecem. Flor, me fala assim, eu queria que tu falasse para nós quem são essas mulheres. Porque quando a gente fala assim, o covil de bruxas, a pessoa já pensa... Meu Deus, eu tô fazendo ali, eu tô se juntando para falar mal do outro. Porque essa foi uma imagem que foi construída durante milhares de anos, né? Sim. Que foi construída essa imagem de que a bruxa é isso e aquilo. Queria que tu falasse para nós quem são essas mulheres que se denominam bruxas aqui na nossa cidade. Bom,
existe... Eu me considero uma bruxa. Porque, assim, o olhar para a mulher que é bruxa... Sou uma sacerdote, sim, mas eu me considero uma bruxa. Por quê? Porque todas nós... A magia negra surgiu quando eram mulheres negras que faziam a cura através da medicina alternativa, né? Essa medicina cultural, tradicional, ancestral. Então, quando uma mulher negra curava alguém, já por ser negra já era uma bruxaria. Então, muitas de nós fomos queimadas, né, pela Inquisição, muitas de nós fomos julgadas a ser bruxa por fazer a cura de uma doença, por tirar um quebranto, por consertar um osso quebrado, por fazer um parto. Então, isso era tratado como bruxaria, com as essências que faziam, com os banhos, porque muitos homens se achavam atraídos pelas essências, pelas manipulações de essências de perfumaria, né? Porque se usa óleo, essência e tudo isso para ser algo atrativo para alguém, ou para dinheiro, ou para uma amizade, ou por se sentir querer bem, ou sentir querer bem, né? De estado de espírito. Então, isso... toda essa manipulação, é uma ciência, né? É uma ciência ancestral. E também temos as nossas irmãs, que são consideradas bruxas, porque se aprofundaram no estudo, né, da bruxaria em si. Mas não que façam algo de mal, ou que estão aí para matar alguém, ou para demonizar alguém, porque as pessoas têm esse olhar muito demoníaco para as nossas religiões, né? Porque diabo não existe pra gente na nossa religião. E a maldade está no coração das pessoas, Com né? certeza, com certeza. Tá na maldade. Eu acho que eu ouvi também isso lá no podcast do Márcio, que ele falava que não tem feitiço pior do que a inveja, do que uma palavra dita com maldade, Sim. né? Então, não tem nada pior do que isso. Cara, agora fala pra mim um pouquinho eu queria que tu falasse assim também dessa parte do empreender dentro da religião, da vida que hoje tu faz. Tu produz banhos de escalda-pés e artesanato, Sim. né? Como que surgiu isso? Foi sempre uma coisa natural? Como é que tu tá desenvolvendo isso? Quais são os teus projetos? A ideia surge dentro da necessidade da mulher ter algo que fazer, né? Principalmente mulheres que são mulheres negras, mulheres mães de filhos, donas de casa, desempregadas. Passamos por um processo muito sério que foi o Covid. Então, esses 2 anos aí que nós ficamos sem ter o que fazer, sem ter como ganhar dinheiro, foi muito avassalador a perda familiar de muitos dos nossos. Muitas mulheres desempregadas, muitas mulheres perderam seus maridos, ficaram viúvas. Então, pensando no que fazer, por que não usar o nosso conhecimento, a nossa sabedoria ancestral, né? Para fazer um escaldapé, para fazer um banho de descarga, um banho de força, um banho de chama, e colocar isso realmente para ser vendido, né? O nosso artesanato é muito bonito, então a nossa cultura de fazer os turbantes, os panos de cabeça, que é bem usado, que agora é moda, sempre foi moda no mundo inteiro, né? Que legal. Porque assim, tudo que é religioso, ele é bonito quando ele é moda. Tudo que é afro-religioso, né? Então, hoje em dia, você vê no carnaval todo mundo usando fio de conta, nem todo mundo é da religião. Mas nesse carnaval eu prestei atenção que tinha... Que acho que, inclusive, você chega em Salvador, você recebe um, né? Os filhos de Gandidão, quando você vai nos blocos também. Mas, assim, a gente também faz as guias de proteção, a gente usa as miçangas, sementes, palha. Então, tudo isso a gente usa para fazer esse artesanato, que ele é muito lindo, é colorido, é feito com muita energia. E assim, virou moda no mundo inteiro, né? Quem não quer usar um brinco afro, uma pulseira afro, alguma coisa que queira se proteger, isso independente da religião. Então, pensando dessa forma, a gente começou a produzir e colocar em feiras, né? Feiras de eventos do movimento negro mesmo, porque a gente quase nem tem oportunidade. Então, o Lúcio está de parabéns com essa iniciativa dele de fazer essa feira, porque realmente chama todas as pessoas que trabalham com artesanato, que são de religiões diferentes, porque trazer esse misticismo, né, ele já é meio que encantador para as pessoas. O desconhecido, ele é muito atrativo.
Então, muitas pessoas vêm pela curiosidade, outros vêm porque já conhecem, outros vêm mesmo porque gostam, que são da religião. E a gente não tem quase esse tipo de feira para o nosso público, para esse tipo de público. Então, trabalhar com o artesanato, trabalhar com esse empreendedorismo dentro da mulher já ajudou muito. Até porque as artesãs, elas têm um tempo, é um tempo não só de distração, não só de... Como é que eu posso te dizer? De alguém que sai dali do seu momento da zona de conforto e começa a fazer algo que tem um retorno, né? Porque a gente precisa ter o que fazer, precisa sustentar os filhos, precisa manter uma casa. E isso vem trazendo várias ideias no grupo de mulheres aqui dentro do estado. Nós temos 150 mulheres de axé e não é fácil reunir todas as 150. Agora que elas estão começando a sair da sua zona de conforto, porque também todo mundo tem sua vida, tem o que fazer. Então, eu fiz um encontro onde teve 150 sacerdotes, 150 mães, que a gente falou de saúde, falou de educação, falou de política, falou de cultura. E falar da arte, por que não, né? Desse empreendedorismo que as nossas mulheres precisam trabalhar, precisam colocar toda essa cultura aí, que são os tecidos. Muitos homens também costuram divinamente bem, são roupa afro, são muitos modelos e temos, além disso, a maquiagem. Até para fomentar o mercado, Sim. né? Para que aconteça o movimento, né? Para que seja lucrativo para vocês, né? Então, quanto mais incentivar com essas feiras, né? Eu percebi que tem como você falou, estão saindo mais da zona de conforto, se apresentando mais, levando os produtos, levando também a cultura, o conhecimento da religião, para acabar também com aquele misticismo, né? Que você fala, aquela coisa da pessoa não compreender, não entender e achar que é uma coisa que, na verdade, não é. Mas né? A gente precisa realmente sair dessa zona de conforto, porque precisamos de políticas públicas para as mulheres negras, empreendedoras. Precisamos ocupar os nossos espaços nos lugares, nos shoppings, nas feiras, no comércio, nas ruas, em todos os lugares. Porque a grande maioria das mulheres do Amazonas são negras. E a gente precisa ocupar esses espaços. A gente precisa falar, sim, mais de cultura, mais de povo negro, mais de mulheres de axé. A gente precisa falar da saúde da população negra, que é muito importante dentro do estado, né? Porque se a gente for olhar, no último censo que a gente teve dentro do SUS, o estado do Amazonas é o que mais tem casos de colo de câncer de útero. Sim. E a maioria são em mulheres negras. Onde não chega toda essa saúde, onde a gente precisa olhar mais essa saúde dessa mulher, né? E assim, quando a gente fala das casas de terreiro, que são as casas de acolhimento, muitas das vezes são problemas que a gente não consegue resolver. E aí você sabe mais do que ninguém como é que está o SUS aí parado. Sim. Né? Então, são mulheres que realmente estão sofrendo com câncer, estão precisando de um olhar, de um cuidado. Então, a gente precisa estar promovendo políticas públicas para a gente conseguir ajudar essas pessoas. É importante, é muito importante. Florzinha, meu amor, eu queria que você deixasse uma mensagem, antes de eu te agradecer mais uma vez por você estar aqui. Eu queria que você deixasse uma mensagem para todas as mulheres que estão nos assistindo, para as mulheres de axé. Queria que você deixasse uma mensagem de conforto para essas mulheres, de exaltação para essas mulheres, de falar o quanto você é feliz e enfim, que você deixasse uma mensagem de proteção para essas mulheres também. Bom, eu peço que no Xinavi abençoe a todas elas, né? E que tem uma frase de uma música que eu gosto muito, e eu acho que é de um grande incentivo, né? Que a mulher tem na face 2 brilhantes, que são fiéis condutores do seu destino. É um trecho de uma música que sempre que eu ouço me fortalece, porque nós temos que ser condutora dos nossos destinos. Nós precisamos aprender a conduzir o nosso destino, a ter essa força, a ter essa esperança, a ter esse olhar que nós somos frágeis, somos mulheres, somos fortes, somos guerreiras
e que toda mulher se olhe, né? E que aquelas que precisarem de ajuda, procurem ajuda. As que sofrem violência, que procurem ajuda. Mulher não nasceu para sofrer, mulher não nasceu para estar apanhando de ninguém. Então a gente precisa de um olhar e estarmos unidas, estarmos mais próximas e que assim juntas nós somos mais merecedoras de todo o amor que envolve, porque mulher é amor. Exatamente, a mulher é o esteio da família, Com né? certeza. A mulher é o esteio da família. Ai, Flor, muito obrigada. É isso, meu amor. Que conversa Que bom te gostosa. ver. Eu queria que tu falasse também, fala o teu @, para as pessoas te encontrarem no Instagram, para conhecerem o teu trabalho, o teu projeto, quem tiver interesse de conhecer, de saber mais. Eu queria que tu falasse como as pessoas podem conhecer mais o teu trabalho e o projeto. A gente tem o @Mulheres de AXEAM, onde tem todo o lado, né, do empreendedorismo. E também temos o meu, que é o pessoal, @Flor de Navê, que vocês vão poder me encontrar e saber mais um pouco da minha história, do que eu faço. Inclusive, a gente vai marcar a Flor para vocês conhecerem o trabalho dela, da família dela, Que né? Que a família é toda engajada nesse projeto. E, Flor, meu amor, muito obrigada. Eu trouxe uma lembrancinha. Cadê a lembrancinha dela? Eu também quero convidar você, que você convide, né, os seus amigos, que a gente faz um trabalho muito bonito. A gente tem um trabalho que é feito no dia 8 de dezembro aqui no estado, que é o Balaio de Oxum, onde faz uma caminhada contra a intolerância religiosa. Que legal. Onde a gente tem um festival cultural, Balaio de Oxum, né? Que vem atrações do nosso povo preto e do branco também, para falar um pouco, louvar Oxum, essa mãe maravilhosa que é daqui do Amazonas. E a gente, todo dia 8 de dezembro, tá lá na Ponta Negra. Ah, legal. Legal. Onde várias pessoas vão, e é um trabalho, assim, muito importante, não só para falar da discriminação religiosa mesmo, né? Que eu acho que a gente precisa Da ter esse intolerância espaço. religiosa que está em pauta, né? Recentemente. Agora já não é mais intolerância, é crime religioso, né? Eita, olha aí, ó. A gente também... Sim. E eu agradeço pelo espaço, agradeço o convite. Gente, eu convido vocês também a se inscreverem no nosso canal, no Mana Vem Cá, o nosso podcast, dá engajamento pra gente, para que o conteúdo possa chegar cada vez mais a vocês, no nosso Instagram, no meu Instagram pessoal, que é @doutora.adanafranca, o nosso @Mana Vem Cá. Sejam todos muito bem-vindos. Flor, meu amor, trouxe flores pra você, porque acho que mulheres merecem isso. Sempre. Sempre, tá? Porque você é uma pessoa eu nem muito trouxe especial. nada, mas eu vou lhe dar uma... A sua presença já foi aqui um presente, mas obrigada por aceitar meu convite. Eu sei que você tem tanta coisa pra fazer, você tirou uma hora pra ficar aqui com a gente, pra gente bater esse papo legal. Muito obrigada. Beijão. Viu? Deus te abençoe. Obrigada mesmo. Amém, axé. Obrigada, gente. Até o próximo episódio.